Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no nosso bate-papo com Lucélia Moura e hoje eu acho que nós vamos fazer um dos bate-papos mais importantes. Por quê? Porque ele vai falar da experiência de quem usa o transporte coletivo. É do ponto de vista do usuário que nós vamos fazer uma análise, uma avaliação do transporte coletivo em São Paulo. Nós estamos aqui com o Wanderson, o Vinícius e a Júlia. Eu vou pedir para, a partir do Wanderson, que a gente conheça um pouquinho dos nossos convidados. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Lucélia. Tudo bem? É um prazer estar com você, batendo esse papo tão importante, tão relevante sobre a mobilidade pública, o transporte público nessa cidade imensa que é São Paulo, tendo como foco os usuários, aqueles que principalmente utilizam o transporte público saindo das regiões periféricas da nossa cidade. Eu moro em Arthur Alvim, Coab 1, então eu sei muito bem o que é utilizar o transporte público saindo da periferia, aqui pertinho de Itaquera, região de Arthur Alvim. Sou professor, formado em letras, utilizo o transporte público não apenas para o meu trabalho, mas também na busca de um lazer. E é muito gratificante participar e colaborar com você nessa luta que é tão importante para o povo periférico e para o povo preto da cidade de São Paulo. Obrigada, Wanderson. Vinícius, se apresenta para a gente. Boa noite, Lucélia. Meu nome é Vinícius, eu tenho 17 anos, eu sou estudante aqui da Zona Oeste de São Paulo. Muito obrigado pelo convite, eu acho muito importante ter esse tipo de conversa, ainda mais na situação que a gente está vivendo agora. E acho que eu estou aqui principalmente para trazer a perspectiva de alguém que já esteve em múltiplos lugares de São Paulo, já morei em muitos lugares aqui na cidade. E agora eu ocupo uma posição um pouco diferente aí, eu tenho muitas perspectivas para trazer para a conversa. E acho que é isso. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigada, Vinícius. Júlia Regina, se apresente. Abre o microfone, Júlia. Ai, agora foi. Boa É. noite, tudo bem, gente? Meu nome é Júlia Regina, tenho 17 anos. Eu moro na Zona Norte e também tive bastante experiência no ônibus, né? Porque eu estudava, então eu já tive bastante experiência e estou muito grata de ter se chamado para poder falar dessa pauta muito importante. Obrigada, Júlia. Para a gente começar a conversa, eu vou falar alguns dados que a gente tem aqui em São Paulo sobre a questão da população da periferia e a população negra e a questão do transporte coletivo. Nessa pesquisa, eu tive uma visão que é assim, a gente tem na cidade de São Paulo uma pesquisa que é feita pelo metrô, pela companhia do metrô, que chama Pesquisa Origem e Destino. Ela conversa com uma parcela da população para fazer uma amostra, é uma amostra bem significativa. Essa pesquisa, ela embasa quase todos os trabalhos sobre mobilidade na cidade, é uma pesquisa muito bem conceituada. E eu pesquisei também a questão de onde está a população negra na cidade de São Paulo. Aí tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A pesquisa do metrô, ela foi feita em 2017, porque ela é feita de 10 em 10 anos. E a pesquisa sobre a população negra foi feita pela Secretaria de Integração e Igualdade Racial. Essa secretaria ela foi extinta em 2017, quando o João Dória assumiu a prefeitura, e a última pesquisa que nós temos é ainda quando
essa pesquisa foi realizada na gestão do Fernando Haddad por essa secretaria que tinha como objetivo promover as ações de integração do povo negro na cidade, no direito à cidade. E a única notícia boa disso aqui é que elas são bem próximas. Então, os dados que eu vou dar para vocês, eles têm uma interação e uma realidade bem factível. A pesquisa da prefeitura, ela diz, a partir do IBGE, que 37% da população de São Paulo se declara negra. Então, significa que 37% se identifica como negro. Nos bairros mais distantes do centro da cidade, se concentram, em sua maioria, 55% da população negra. Então, a população, nos bairros distantes, 55%, ou seja, a maioria da população é negra. Um exemplo disso é que o bairro de Parelheiros, na Zona Sul, ele tem uma população negra de 57%, e em Pinheiros é 7,3%. A maioria dos postos de trabalho da cidade de São Paulo estão nas regiões centrais. E nas periferias, os negros ficam apartados das oportunidades de trabalho e dos melhores salários. E nesse contexto, o negro, em geral, porque o homem negro ele recebe 31% a menos do salário na sua renda do que o homem branco. E a mulher negra recebe 37% a menos. Então, nesse contexto que a gente está vendo onde mora a população negra e onde está o trabalho, a renda, e aí nesse conjunto a gente pode colocar onde estão as escolas melhores, onde está o lazer, onde está o esporte, e a gente tem uma identificação de que em São Paulo 30% das viagens são realizadas por ônibus e os outros 30% a pé. E essa é uma característica muito forte nos bairros periféricos. Com essas informações, eu gostaria de compartilhar com vocês uma foto. Deixa eu achar aqui. Peraí, onde é que é? Vamos ver se eu consigo pôr a... Achei. Vocês estão vendo a foto na tela? A partir dessa foto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E eu vou começar perguntando para a Júlia o que ela entende por direito social. Eu entendo de direito social onde haja igualdade para todos, onde todos têm o direito de ir aonde quer, de fazer o que quer, sem ser discriminado, sem ter aquele olhar, aquela pressão de não poder fazer aquilo. Direito, eu acho que esse direito tem que ser para todos, entendeu? Independente de cor, de religião, de raça, tem que ser o direito liberado para todos. Obrigada, Júlia. Wanderson, o que é para você direito social? Então, Lucélia, direito social, para mim, tem a ver justamente com a questão de você pertencer a algo, pertencer a um grupo.
pertencer à cidade a qual você mora, né? Onde você nasceu, onde você realiza suas atividades, trabalho, lazer. Então, isso tem a ver com direito social. Você fazer parte da sociedade, se sentir como parte da sociedade e derrubar, né, os muros da desigualdade, derrubar os muros da segregação, né, da separação, da discriminação, tudo isso que a Júlia colocou muito bem, e trazendo, né, para o morador essa sensação de pertencimento, pertencer à cidade. Com certeza isso tem a ver com o direito social, né, de pertencer à sociedade paulistana. Obrigada, Vinícius. Bom, eu entendo por direito social justamente isso que o Anderson e a Júlia falaram agora há pouco, que seria justamente você poder gozar da sua cidadania como brasileiro, como paulistano, de acessar realmente todas as diferentes, como posso dizer, todos os meios de cultura, os meios de ensino, os meios de acesso que existem dentro da sociedade, independente da posição que você ocupa, seja você estudante, professor, seja você um trabalhador ou não, enfim. Acho que é justamente isso, direito social. Obrigada. É exatamente isso que vocês falaram, a questão do pertencimento, a questão de ir onde quiser, sem discriminação, sem preconceito, a questão da cidadania. E aí, eu gostaria de informar para vocês que o transporte coletivo, ele é direito social. Está lá na Constituição brasileira de que o transporte coletivo é um direito social e, portanto, deveria atender a tudo isso que vocês falaram. Deveria ser um instrumento de acesso a tudo isso que vocês disseram. Com isso que eu estou contando para vocês, da questão do transporte, da questão do direito, essa classificação do direito como do transporte como um direito social, eu gostaria de ouvir a história de vocês no transporte coletivo. O que vocês têm para contar para mim sobre a utilização do transporte, os perrengues, a dificuldade ou não, onde eu moro é uma maravilha. Vou começar pelo Vinícius, para ele falar para mim qual é a história de Vinícius Silva no transporte coletivo em São Paulo. Vinícius? Oi, acho que eu caí aqui rapidão, na verdade. Eu não ouvi o que você falou, desculpa. Eu falei que dentro de toda essa condição que a gente colocou, do transporte coletivo ser um direito, de que deveria ter todas essas qualidades que vocês colocaram a respeito do direito social, a gente quer ouvir a sua história. Quem é o Vinícius no transporte coletivo e como ele vê o transporte coletivo, como ele sente isso diante dessa perspectiva de um direito social? Bom, acho que dá para dizer que desde que eu me conheço por gente, eu tô usando o transporte coletivo para múltiplas tarefas aí do meu dia a dia. Então, seja para, sei lá, ir num cinema e assistir alguma coisa, e sobretudo agora que eu sou uma pessoa um pouco mais velha, eu acho que para ver meus amigos, ir para os lugares mesmo. E o que eu vejo do transporte público, na verdade, é que ele se torna uma coisa meio maçante no dia a dia das pessoas, né? Quando, em alguns anos da minha vida em que eu morava na Zona Sul de São Paulo e estudava na Zona Oeste, era aquela coisa de acordar muito cedo, de fazer um trajeto muito longo
num transporte público que era todo precarizado, sucateado mesmo, né? Aqueles ônibus que ficam trepidando toda a viagem, que tá cheio o tempo inteiro, a frota que não tem uma quantidade adequada para o número de pessoas que demandam esses ônibus para se locomover pela cidade. E para mim sempre foi uma experiência de tentar evitar ao máximo, na verdade, o transporte público. Eu, por exemplo, eu costumava escolher um trajeto para estudar que justamente eu pudesse usar um ônibus só, e mesmo assim era uma caminhada de uns 30 minutos que eu pegava para chegar no colégio, porque eu preferia justamente andar para evitar o transporte público, porque para mim aquilo era uma tortura, assim, no dia a dia, e sempre foi uma tortura, porque você tá ali naquele lugar cheio de pessoas que estão tendo que se sufocar num lugar só para poder chegar em outro lugar da cidade, para poder voltar para sua casa, enfim. E agora que tá nessa situação da pandemia e tudo mais, eu não saio de casa, né? Eu tô no meu privilégio de poder estar cumprindo a quarentena. E no ano de 2020, na verdade, eu ingressei na universidade, né? E a universidade que eu tô cursando, ela fica aqui na Zona Oeste de São Paulo mesmo. Eu moro aqui no Butantã, estudo na USP, então é bem perto da minha casa. Então eu tô num universo completamente diferente do que eu estava acostumado antes, na verdade. Então, ao invés de eu ter que pegar um ônibus para ir para algum lugar, usar um metrô, eu sempre faço meu caminho andando, né? E dentro da USP tem uma frota particular de ônibus lá dentro que funciona, que são os ônibus circulares, né? E aquilo ali para mim era como se eu estivesse vendo uma Disneylandia, assim. Era uma coisa de outro universo, tipo, a galera, todo mundo era tipo, eu conseguia ver na cara deles que eles não eram tipo pessoas que estavam na maioria das pessoas tipo acostumadas com o transporte público, eram pessoas que estão tipo ali só porque é de graça mesmo, não porque eles precisam. E para mim isso é um reflexo bem grande de como não só o transporte público funciona na vida do cidadão, mas como o acesso a uma universidade é uma coisa um pouco difícil, né? E por causa disso, eu acho que, sobretudo no ambiente que eu tava ali, era essa questão racial ficava bem forte também para conseguir observar, porque a maioria das pessoas na USP, principalmente, em todas as universidades são brancas, né? Então era um universo completamente diferente que eu estava vivendo ali. Por mais que tivesse sido por pouco tempo, eu consegui não só vendo pela palavra de outras pessoas, mas pela minha própria visão, como funciona a desigualdade social no país. Nesse caso, aqui onde eu moro, né? Em São Paulo, na região, na Zona Oeste. Enfim, acho que é isso. Obrigada, Vinícius. Júlia, como é você me responde a essa pergunta, né? Diante do que a gente falou do direito social, do transporte coletivo, quem é a Júlia no transporte coletivo? Eu vou contar um pouco da minha experiência que eu tive com transporte público, que nem eu moro na periferia, zona norte de São Paulo, e para mim poder ir ao colégio, poder estudar, eu tinha que pegar 2 ônibus, tinha que sair de casa muito cedo. E se eu perdesse o horário, um pouquinho, passasse de 5 minutos, de eu não pegar o ônibus, caía no outro ônibus lotado, chegava atrasada na escola, por conta de ter muitas pessoas, né? Aquela aglomeração de pessoas querendo ir trabalhar. Então, se eu perdesse o horário, já era, já chegava atrasada na escola. Muitas vezes eu cheguei atrasada na escola por esse motivo. De eu morar na periferia, ter que atravessar a ponte, né, passar por todo o sufoco, que é de ficar presa dentro do ônibus com muitas pessoas. E eu chegava atrasada na escola por conta disso. E assim, em relação a preconceito, a preconceito eu nunca sofri, assim, direto, de uma pessoa pegar, não chegar perto de mim por eu ser negra, não chegar perto, assim, por eu ser negra, nunca sofri. Mas eu já sofri, assim, um preconceito, uma discriminação, assim, por olhar, sabe? De você chegar, eu tô com meu cabelo solto, assim, tudo cacheado pra cima, bem afro,
a pessoa olhar, sabe, ficar olhando estranho, tipo, só isso, no máximo, que já aconteceu comigo. E assim, em relação a assédio, né, também por eu ser mulher, muitas das vezes tem homem que encosta assim de uma forma diferente, sabe? Homem que encosta de uma forma diferente, ou então você tá sentada do lado de uma pessoa e você perceber que a pessoa tá colocando a mão assim em você. Então, foi no máximo as coisas assim que aconteceram comigo. E em questão de aglomeração de pessoas assim em massa, eu vejo que é em todo lugar. Atualmente eu não estou em São Paulo, eu estou em Piracicaba e eu também já pude vivenciar isso aqui em Piracicaba. Em todo lugar de São Paulo, independente se for interior, independente, existe essa massa de muita pessoa dentro do ônibus, não cabe, as pessoas vai caindo do ônibus, literalmente, pessoas caindo do ônibus para poder chegar ao seu destino. E em relação à precariedade do ônibus, eu posso falar que, assim, em relação a Piracicaba, fazendo uma comparação de Piracicaba, Bauru e São Paulo, que são cidades de São Paulo que são mais para o interior, o transporte público em São Paulo, ele tem muito mais qualidade em relação a cobrador também, que tem a infraestrutura também do ônibus é bem melhor. A quantidade de ônibus que é distribuída para cada bairro é bem melhor do que em Bauru, em Piracicaba, que no caso aqui em Piracicaba passa, vamos supor, de uma em uma hora, por aí, em uma em uma hora. Em São Paulo não, é de 15 em 15 minutos. Porém, acredito eu que a quantidade de transporte não a quantidade de transporte não é viável para tantas pessoas que tem no estado de São Paulo, entendeu? Por isso que acontece essa aglomeração de pessoas em massa. Então, com essa comparação que eu tenho, assim, em relação às outras cidades que eu já passei e usei o transporte público, porque até hoje eu uso o transporte público, São Paulo é bem melhor na infraestrutura e nesses intervalos de você poder ir para um lugar para o outro, sem se preocupar assim, nossa, perdi um ônibus, vou ter que esperar uma hora. Não, você é mais tranquilo, de 15 em 15 minutos tem um ônibus, porém, né, daquele jeito, lotado, com muitas pessoas. É isso mesmo, essa foi uma das minhas experiências. Obrigada, Júlia. Wanderson, quem é você no transporte coletivo? Bacana, Lucélia. Gostei muito do depoimento dos meninos, viu? Foi excelente e eu vou até pegar carona nisso, porque o Wanderson no transporte público é uma pessoa muito observadora. Então, quando eu entro no transporte público, seja o ônibus, seja o metrô, eu procuro prestar muita atenção nos meus companheiros de viagem, né? Meus companheiros e minhas companheiras de viagem, e vejo que a experiência para cada um em São Paulo é uma experiência muito peculiar, ela é muito particular. Então, como eu falei, saindo aqui da periferia e indo sempre para a região central ou para outros bairros onde estão, né, concentrados os postos de trabalho, a gente vê o sofrimento do cidadão periférico para chegar, seja no seu local de trabalho ou no seu local de estudo. Isso que a Júlia falou foi muito interessante, porque, olha só, ela precisou sair de São Paulo e partir para uma outra realidade para ter uma sensação de que o transporte em São Paulo é melhor do que nesse outro local. Porém, o fato de ser melhor do que em outro local não quer dizer que ainda está bom. Ainda tem muita coisa para melhorar. Levando em consideração a quantidade de pessoas que nós temos na capital paulista, a concentração de pessoas que vivem nas regiões periféricas, sendo que são essas as pessoas que mais utilizam o transporte público. A gente pode ver, então, que a demanda de ônibus, pensando só na questão do ônibus mesmo, é uma demanda que é necessária. É necessário que haja muito mais ônibus circulando. É importante que o intervalo de tempo seja reduzido. Esses 15 minutos não são bons. Tem que ser menos tempo no ponto de ônibus para poder ingressar, né, no transporte e seguir com a sua viagem. E, além disso, a questão da qualidade dos ônibus. A Júlia falou um ponto também interessante em relação à qualidade, à estrutura do transporte público em São Paulo.
O que a gente tem, na verdade, se a gente observar, se você sai de Itaquera, por exemplo, para poder chegar em Pinheiros, você vai percebendo, conforme as baldeações que você faz, que a qualidade do transporte muda de acordo com a região que você se encontra. Uma coisa é você pegar o metrô aqui em Itaquera, por exemplo, pegar um ônibus em Cidade de Tiradentes. Outra é você fazer uma baldeação no terminal Pinheiros, nos Jardins, na Paulista. Você percebe logo, logo como muda a qualidade mesmo do transporte nessas regiões. Então, a gente consegue perceber que você está numa região diferente de São Paulo pela qualidade do transporte que você utiliza. E é duro. Uma coisa que o Vinícius falou, quando ele entra nos ônibus ali na cidade universitária, né, olha para o rostinho dos passageiros e percebe que é uma galera que não está acostumada com essa realidade. O transporte público que eles pegam não é o mesmo transporte público que o Vinícius pegou há muito tempo. Eu pego aqui também na região, né, da Zona Leste e tudo mais. Isso me fez lembrar uma reportagem na revista Veja que eu li há 10 anos, falando sobre a troca que o paulistano, naquela época, estava fazendo, né, do carro pelo transporte público, dizendo que o transporte público estava sendo adotado pelas classes A e B como algo diferente, como algo bacana. E aí você percebe na reportagem que o itinerário dos ônibus eram todos itinerários super curtos na própria região em que o morador da classe A e B morava. Então é muito fácil você tratar o transporte público como um artigo de luxo quando ele apenas anda nesses locais. É muito diferente do trabalhador que precisa acordar 4 da manhã, né, 3 da manhã às vezes, entrar no ônibus às 4h15 para poder chegar no trabalho às 8 da manhã. Então, depois de 3 horas e meia, 4 horas enfrentando o transporte lotado, apertado, chega no trabalho cansado, exerce a sua função e volta para casa em mais uma maratona de 4 horas em transporte lotado. Então, é isso que precisa ser repensado. A questão realmente, né, do tempo que o cidadão passa no transporte público. E, como eu falei, né, como bom observador, eu percebo tudo, né, no transporte, desde daquele trabalhador mais cansado, né, que já sai de casa preocupado, cansado para realizar sua função, e passando também pela situação tão difícil que as mulheres ainda enfrentam no transporte público, né, com a questão do assédio, né, muitas pessoas que não respeitam, e é muito curioso a gente ver como a pessoa está na mesma situação, né, difícil, enfrentando um transporte de baixa qualidade, apertado, e torna a vida dos seus companheiros ainda mais complicada com a falta de educação, né? Então, é isso que eu observo e é assim que eu me comporto, né, como um bom observador do transporte público aqui em São Paulo. Obrigada, Wanderson. Agora, eu queria fazer uma questão que o Wanderson já colocou para nós e que eu vou juntar duas questões aqui que eu tinha pensado, que ele disse que existe uma diferença entre tomar o ônibus em Itaquera e tomar o ônibus na Avenida Paulista. Então, eu gostaria que vocês me respondessem se o local onde você mora, no caso da Júlia, onde ela morou aqui em São Paulo, se isso piorava o transporte que você tomava, se você era prejudicado pelo local onde você morava. E aí eu vou engatar uma outra pergunta. Alguma vez você teve uma oportunidade que você teve que desistir porque era muito difícil chegar de ônibus ou de metrô? O transporte coletivo, de alguma forma, te impediu de realizar um sonho, um curso ou aceitar um trabalho por conta do transporte? Foi um fator que te prejudicou? Júlia, por favor. Então, respondendo à primeira pergunta, sim, eu já fui muito, assim, pela questão de eu morar na periferia. Aonde que eu morava, era muito pouco ônibus que ia para o outro lado, né? Que atravessava lá a ponte e ia para o outro lado. Então, assim, era muito precário aonde que eu morava. Então,
era pouco ônibus que ia, então atrapalhava muito. E respondendo a segunda pergunta, também por conta disso. Vamos supor, vamos supor, uma entrevista de emprego vai marcar às 8 horas da manhã. Aí aconteceu algum imprevisto e eu me atrasei 15 minutos. Eu perdi o ônibus? Já era, eu vou ter que esperar outro ônibus o até o ônibus chegar depois de 15 minutos para mim poder ir, entendeu? Então, sim, já atrapalhou sim em relação à entrevista de emprego e a curso também, por ser longe também, né? E pelos esses intervalos, né, que apesar se você comparar com as outras cidades, que esse intervalo é muito bom, né, que tem comparado a São Paulo que é um intervalo razoável, que dá para você conseguir se locomover assim, entre aspas, é, já me danificou muito por conta desses 15 minutos que vinham o ônibus, entendeu? Tá, tá certo, Júlia. Vinícius, e aí? Você já teve que desistir de alguma coisa ou o ônibus te prejudicou em algum acesso, em alguma realização na sua vida? E se na a época que você morava longe, né, da sua escola, se você percebia que o local de moradia prejudicava suas condições de mobilidade na cidade? Bom, acho que para a primeira pergunta, com certeza, né? Quando você está numa região mais afastada de São Paulo, isso fica muito claro, que nem já falaram anteriormente aqui. Com esse lance de Itaquera, eu pensei bastante, porque eu ia muito lá em Itaquera para acessar rodas de cultura, enfim. E eu lembro que lá no terminal Itaquera era aquela coisa, tipo, só micro-ônibus, né? E quando eu tava na Zona Sul também tinha esse lance do micro-ônibus. Eu acho que, para mim, que se tivesse uma coisa que eu pudesse evitar, era justamente isso. Para mim era, tipo, o pior tipo de transporte público que tinha, né? Porque, justamente, como você mesmo falou, na Avenida Paulista são os ônibus mesmo, já têm aquela infraestrutura bem elaborada e tudo mais, sendo que os micro-ônibus das periferias, eles são muito, muito, muito mais precarizados. E pensando nesse mesmo ponto do acesso à cultura, eu via muitas oportunidades de conhecer outras coisas em outras regiões de São Paulo, mas eu não ia porque, por exemplo, se uma coisa começasse de noite, não tinha condição de eu voltar para casa. Eu tinha que pensar muito nisso, né? Porque os ônibus costumam parar muito, muito mais cedo e o metrô fecha meia-noite. Então é tudo até estourando meia-noite, assim. Isso porque fazendo as baldeações no metrô, você ainda corre o risco de ser barrado e ficar por ali mesmo, assim. E isso é uma coisa a se pensar, porque São Paulo não é brincadeira, dependendo de onde você estiver, né? E em questão de trabalho, eu não tive tanto esse problema porque eu nunca tive muitas oportunidades de trabalho e as que eu tive, eu só tive que me programar bem para conseguir chegar baseado onde eu estava, mas vem muito de um lance de um planejamento que você tem que fazer no transporte público, né? Por exemplo, esse lance do Google Maps mostrar as rotas, mano, nossa, era sempre fazer aquele caminho muito louco assim, pegar dois ônibus, fazer uma baldeação, depois fazer uma caminhada de 10 minutos para chegar no outro ponto de ônibus e pegar outro ônibus. Enfim, eu tive que fazer muito isso já. E acho que é isso mesmo. Obrigada, Vinícius. É interessante, né? O Google Maps ele te dá rotas, mas nem por isso a sua vida fica bem mais fácil, ela fica só mais orientada. Wanderson, você já disse para nós que existe uma diferença de atendimento por transporte, dependendo do bairro. E agora eu queria saber dessa experiência de ter sido prejudicado pelo transporte coletivo. Então, vou contar uma experiência da época do vestibular. Quando eu prestei o vestibular, há um tempinho atrás, no ano 2000, eu passei na Universidade Mackenzie e na Universidade PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica. E o critério escolhido por mim e por meu pai para que eu ingressasse na universidade foi justamente o transporte público.
E quando nós fomos para a PUC, justamente para poder conhecer a PUC, eu achei muito curioso o fato de... Evanderson, seu microfone, eu acho que... Agora foi. Volta um Então tá pouquinho além bom. do critério. Tá legal, então. Vamos lá. Então, como eu estava falando, né, o critério de escolha para a universidade foi o transporte público mesmo, né, onde eu teria o melhor acesso. E a primeira universidade que a gente foi justamente a PUC. E aí, o que aconteceu? Nós descemos ali na região da Barra Funda, começamos a subir a Monte Alegre em direção à universidade. E o que eu achei muito curioso é que, conforme eu ia subindo em direção à PUC, eu fui percebendo que os pontos de ônibus iam desaparecendo e os estacionamentos estavam dando lugar. Então, ficou muito claro, geograficamente, que aquela universidade, o acesso a ela, seria melhor para quem fosse de carro, não para quem utilizasse o transporte público. Nisso, eu acabei ficando mesmo pelo Mackenzie, né? Porque eu teria que caminhar menos. Então, para você ver, né, que o critério mesmo de escolha para o cidadão, seja para estudar, seja para trabalhar, acaba sendo o acesso ao transporte, não só saindo do seu bairro, mas também chegando ao seu local de destino. Isso, com certeza, precisa ser melhor pensado, melhor distribuído, de maneira a atender às regiões. Então, é isso mesmo, viu, Lucélia? Com certeza, ainda hoje, acontece do transporte público, né, ser o principal critério de escolha para as pessoas decidirem se vão trabalhar em um determinado lugar ou não, ou se vão estudar em determinado local ou não. Obrigada, Wanderson. Nesses relatos de vocês, eu achei muito interessante a questão que a Júlia colocou do assédio, porque o transporte coletivo acaba sendo tendo um fator a mais de afastamento das mulheres, porque é um lugar onde ela está suscetível a sofrer assédio. E a gente tem aqui em São Paulo, desde a gestão do Fernando Haddad, a questão do desembarque seguro, que nem todas as mulheres estão informadas de que elas podem, a partir das 22 horas, descer onde elas quiserem. O motorista está autorizado a parar fora do ponto para que ela possa descer com mais segurança. Então, o transporte coletivo também tem que levar em consideração essa questão do gênero, né? Se nós estamos mais suscetíveis, como disse o Wanderson, a uma deseducação, vamos tratar assim, né? Um pouco mais, né? É natural que a gente tenha algumas situações facilitadas de proteção e de conforto dentro do ônibus. Uma questão que eu queria muito perguntar é que aqui em São Paulo, o transporte ele é coletivo, ele é público, mas ele é operado por empresas privadas. E essa situação ela é determinante em várias questões. Eu achei interessante que nenhum de vocês falou do custo do transporte coletivo. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, o fato da operação do transporte coletivo em São Paulo ser por uma empresa privada que ganha dinheiro com essa atividade, que depende de lucro, influencia na má qualidade? E aí eu jogo uma outra pergunta. É justo pagar por um direito? Eu vou começar pelo Wanderson. Vamos voltar à fila. Perfeito. Boa pergunta. Engraçado que realmente não passou pela minha cabeça falar sobre isso, e isso é importantíssimo, né, Lucélia? Essa questão das empresas privadas cuidarem de boa parte do transporte, que é um direito social, que é um direito público. E acaba sendo muito preocupante, porque
a maior preocupação que uma empresa, a partir do momento que ela assume um serviço, ela sendo privada e tudo mais, é o lucro. Então, ela não está tão preocupada com questões ligadas à qualidade, ao serviço prestado. E olha só, nós passamos batidos por essa questão. A gente esquece realmente desse ponto das empresas serem privadas e cuidarem do transporte público. E aí, se de repente acontece de você ter algum problema no transporte, a pergunta é a quem recorrer, né? A quem a gente pode recorrer para poder fazer uma reclamação? E será que essa reclamação que você vai fazer, de fato, vai chegar a quem deveria? Será que, de fato, vai haver uma preocupação daqueles que cuidam, né, do transporte de maneira privada, né, a responder ao cidadão? Então, essa é uma questão muito, muito delicada que precisa ser levada em consideração, justamente para que a gente tenha, né, o nosso direito assegurado. Se a empresa é privada, você pode pensar, então, que, em termos de itinerário, essa empresa vai decidir qual itinerário ela vai cumprir. Será que isso vai atender a demanda do cidadão? Se é uma questão de lucro, ela que pode decidir até onde vão os ônibus. E aí, você que complete o seu caminho a pé depois, já que a empresa não tem interesse nenhum em investir de fato para que o cidadão que a utiliza, dependendo, é importante deixar isso bem claro, dependendo da região onde ele mora, dependendo do espaço, né, do bairro em que ele convive, né, pode não ser interessante para algumas empresas investir nesses locais. Lembrando que o lucro é mais importante para eles. Então, é algo a se pensar. Será que vale a pena continuar com esse modelo? A gente já percebeu que o transporte já foi bom por um tempo e voltou a piorar. Não deveria, então, estar melhorando se o fato é proporcionar um meio de locomoção mais interessante, mais eficiente? Então, são questionamentos que vale a pena a gente ter em mente, sim. Obrigada, Wanderson. Júlia, fala para mim essa questão de ter uma empresa privada cuidando do transporte coletivo público e da questão de se pagar por um direito. Então, agora foi uma pergunta que pegou, hein? Assim, entretanto, do que vocês falaram em questão de eles não estão muito ligados para as pessoas mesmo, assim, pelo lucro. Se a gente for parar para pensar e analisar o tanto de pessoas que precisam e que usam o transporte público, já daria esse lucro, entendeu? Por tantas pessoas que tem. Entretanto, eles abusam das pessoas que realmente estão precisando do transporte público com o valor alto que eles colocam para a gente pagar, entendeu? Eu acho que se baixasse um pouquinho o valor, seria melhor, porque eles já iam conseguir lucrar. Isso é ruim também, porque a gente está pagando por um direito. Acredito que se fosse realmente um direito da gente, não deveria ter pagar esse absurdo que a gente paga, né? Mas me pegou com essa pergunta. Realmente essa situação é muito delicada. Obrigada, Júlia. Vinícius, o que você acha disso? Eu acho que é simplesmente inaceitável a gente viver nessa situação que a gente está agora, na verdade, né? Porque eu vejo em muitos lugares circularem um discurso de que alguns centavos não fazem diferença, só que isso é uma visão bem burguesa, né? Uma visão da classe média sobre uma situação que eles não vivem na realidade, né? A gente que realmente tem que utilizar do transporte público, a gente vê que 20 centavos no final da conta do mês faz muita diferença. Sobretudo porque muitas empresas, e não só muitas empresas como os servidores públicos também sofrem com isso, o preço das passagens nos transportes públicos eles vão subindo, a qualidade permanece precária e muitas vezes o Vale Transporte não tem como posso dizer,
esse reajuste do valor. Então, vira uma coisa pior ainda para quem utiliza do transporte público. A minha mãe, por exemplo, que ainda está tendo que trabalhar por causa da pandemia, mano, é absurdo o preço que a gente tem que gastar com o transporte público de uma só pessoa. Sendo que, inclusive, quando ela precisa usar ônibus e metrô, não tem mais aquele lance da integração. Então, você tem que pagar muitas passagens, sendo que você faz um trajeto só. E eu acho que é justamente aí que você consegue ver que esse lance das empresas, tipo, das empresas privadas estarem envolvidas num serviço que deveria ser, na minha visão, pelo menos, não completamente rendido a essa privatização, você vê que eles realmente só visam o lucro, porque é justamente isso que acontece quando a gente está quando a gente vê um serviço sendo oferecido por uma empresa privada, porque visando o lucro, a qualidade muitas vezes é precária, como é no transporte público, e não tem nenhuma preocupação com o serviço que está sendo oferecido para uma população que demanda muito esse serviço. No caso, o transporte público é, como a gente já disse aqui várias vezes, um direito de todo mundo, né? Não deveria ser assim e está longe de ser o ideal, na minha opinião. E o preço tá simplesmente absurdo, assim. Obrigada, Vinícius. E o que eu acho interessante? Nós voltamos com a fala de vocês para aquela questão lá do início, em relação a quem mora mais distante, quem está na periferia, quem tem os menores salários. E só uma informação: a população gasta, em média, 30% da sua renda com transporte. É o que o Vinícius falou, né? Que a mãe dele está trabalhando na pandemia e o que se gasta em transporte com uma só pessoa é um valor absurdo. Então, nesse sentido que a gente tem que pensar muito se é justo pagar por um direito. E também é necessário pensar se, ainda que a gente precise manter empresas privadas colaborando com esse serviço, porque eles têm que entrar no sistema colaborando e não comandando o transporte na cidade. Essa forma de pagamento, essa forma de cobrança que hoje existe é a ideal? Então, essa é uma pergunta que eu não estou fazendo para você, estou colocando para todos, inclusive para quem está assistindo a gente no Facebook, e também parar para pensar se nós estamos na situação ideal. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Se a gente, ou se um governante ouvisse a nossa conversa e aí o transporte ficasse bom do jeito que vocês colocaram, aí a gente fizesse exatamente ao contrário de tudo que vocês relataram. O que vocês acham da gente ter um aplicativo em que ele te desse informações do ônibus, como a Júlia disse, poxa, se eu perder o ônibus, é só daqui tantos minutos. E se esse aplicativo dissesse para você na sua casa, a linha, sei lá, 2002 vai passar no ponto da rua de trás da sua casa daqui a 5 minutos. O que vocês achariam de um aplicativo que desse informações precisas para o usuário do funcionamento das linhas ali em torno de onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele estuda? E se você pudesse escolher, o que você colocaria nesse aplicativo que eu não falei? Vou começar pelo Vinícius, que está bonitão na tela aqui, ele já aproveita e me responde. Bom, acho que seria bem interessante, né? É meio uma visão um pouco utópica, eu diria, né? Tá meio distante, mas até dá para achar alguns aplicativos com uma proposta semelhante, só que não tem justamente essa eficiência, na verdade. Muitas vezes eu já fiquei bem na mão com esse tipo de aplicativo. Mas pensando numa perspectiva de que ele estivesse funcionando e tivesse um planejamento bem feito, né, uma integração bem feita desse aplicativo com o transporte público, seria de
extrema ajuda, né, para quem está utilizando o transporte público diariamente. Acho que uma coisa interessante para adicionar esse tipo de aplicativo seria uma coisa que eu vi agora, bem recentemente, que é como se fosse um modo de alarme no seu celular. Porque, por exemplo, a gente colocou aqui a questão do assédio que as mulheres sofrem no transporte público ou nos pontos de ônibus também, né? Por exemplo, ter essa opção de você colocar o seu celular em modo alerta e caso aconteça alguma coisa você possa acionar algum posto de polícia próximo, alguma coisa do gênero. Seria alguma coisa interessante, né? Eu só vi isso nesses aplicativos que eu citei anteriormente, que são privatizados e tudo mais, né? Mas seria uma coisa interessante, né? Pelo menos na minha visão. Obrigada, Vinícius. Júlia, o que você acha de a gente ter um aplicativo dando informações precisas e o que você gostaria de ter nesse aplicativo? Ah, ia facilitar muito se tivesse um aplicativo. E o que seria muito bom se colocasse nesse aplicativo seria que ele não precisasse estar conectado em nenhum Wi-Fi, entendeu? Porque tem muitas pessoas que não têm internet, que não têm dinheiro, no momento não tem nenhum Wi-Fi. Então seria muito bom se ele fosse um tipo de aplicativo que você baixasse no seu celular e, sei lá, ter um jeito de não precisar de internet para você poder usar ele. O WhatsApp funciona assim, né? Você não precisa estar com rede de dados para ter direito a usar, né? Acho que é um bom caminho, principalmente a gente pensando nas condições da nossa população. Tem mais alguma coisa assim que você acha que ficaria ótimo, que já que eu vou gastar dinheiro, a prefeitura gastaria o dinheiro para fazer um aplicativo, então gasta com o quê? Hum, Deixa eu ver. Eu acho que esse aplicativo ele tinha que ser acessível para todos, entendeu? Não exclusivamente para alguns, né? Que muitas das vezes, né, acontece de propor, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer uma maneira entre onde todos vai poder. E não é isso que realmente acontece. Eu acho que esse aplicativo ele deveria ser para todos, literalmente, que tivesse celular e que conseguisse ter o acesso a esse aplicativo. Acho que tem que ter isso. Acesso livre a todos. Muito obrigada, Júlia. Wanderson, e aí? Se a gente fosse fazer um aplicativo, qual seria e o que você gostaria de ver? Que legal, seria o Waze do transporte público, né? Você olharia para esse aplicativo, poderia fazer um planejamento da sua saída de casa, teria mais ou menos ali o tempo previsto para a chegada no seu local de destino. Eu acho que tudo isso seria muito relevante, muito interessante, porque quanto mais informação o usuário tem, melhor ele pode extrair do transporte público que ele possui no momento, né? Então seria bem interessante. Acredito que o botão de alerta que o Vinícius sugeriu também seria muito interessante para casos de situações de assédio ou qualquer outra ocorrência dentro do transporte público, seria muito interessante. Agora, um outro campo fundamental seria um campo de avaliação. Então, pelo aplicativo, o usuário avaliar o transporte que ele está utilizando naquele momento, né? Podendo registrar a linha que ele está, podendo ter acesso a um espaço em que ele faça a avaliação da condução, né? Como é que o motorista está dirigindo, né? Como é que está o estado de limpeza do transporte que ele está utilizando. Inclusive, ele poderia até marcar ali, talvez mensurar, né, o quão cheio que está o transporte naquele horário, porque até seria uma maneira de você medir, né, qual é o horário de pico que aquela linha enfrenta, né? Em qual momento do dia tem muito mais usuários utilizando ali, porque até mesmo outros usuários poderiam buscar alternativas, né? Então, quanto mais informação o aplicativo tiver e quanto mais interativo esse aplicativo for no uso do usuário, com certeza será melhor.
com essas questões todas, eu gostaria que vocês... A gente está indo aqui para o final, infelizmente, porque essa conversa está muito boa. E eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais a partir de uma avaliação ou de um desejo de qual seria o sistema de transporte ideal para que você usasse ele por escolha e não por obrigação, ou por falta de grana, ou por não ter um carro. Qual é o transporte coletivo que você usaria com certeza? Eu vou começar com o Wanderson, que está aqui em tela. Perfeito, boa pergunta, viu, Lucélia? E eu penso muito nisso. Eu acho que, em primeiro lugar, a melhor maneira de você explorar a cidade de São Paulo é por meio do transporte público. O transporte público possibilita a você olhar pela janela e conhecer as realidades, né, as várias São Paulo que existem aqui na nossa grande capital. Então, para mim, o transporte ideal seria aquele em que eu pudesse entrar com segurança, com tranquilidade, com conforto e poder chegar bem, né, ao meu local de destino, né? Chegar com energia, seja para trabalhar, seja para estudar, no menor tempo possível. E eu acho que o mais importante é que o transporte público possa conectar a cidade, fazer com que o morador da periferia se sinta pertencente a essa cidade, pertencente a tudo que existe nela, e pudesse explorar realmente pelo transporte público. Então, um transporte que seja seguro, um transporte que seja confortável e acessível a todos, né? Um transporte inclusivo. Eu tenho certeza absoluta que é isso que todos nós buscamos. Obrigada, Wanderson. Júlia, qual é o transporte ideal? O transporte coletivo dos seus sonhos? O transporte ideal para mim seria, como o Wanderson falou também, um transporte que seja seguro, que você não tenha medo de sofrer discriminação por você ser negra, por você ser mulher, que você não tenha medo de nada. Você possa passar por diversas cidades, olhar diversos lugares confortavelmente. Esse seria o transporte público para mim ideal, onde todos também tivessem o acesso, onde o valor fosse menor para que todos pudessem andar. Esse seria o ideal para mim, sem preconceitos, sem desigualdades, sem nada disso. Aí sim seria confortável viajar com um ônibus, um transporte público. Obrigada, Júlia. Vinícius. Eu acho que um transporte público ideal seria um que você visse realmente o valor que está ali sendo investido naquele meio de transporte, um transporte público que fosse realmente democrático, né? Principalmente que fosse feito por pessoas que não estivessem visando lucro, e sim que estivessem visando qualidade de vida dos moradores da cidade, né? Acho que simplesmente isso já seria uma mudança suficiente, na minha perspectiva. Obrigada, Vinícius. Eu vou aproveitar aqui, antes do final, eu vou citar duas considerações que a Dani me mandou no privado sobre algumas perguntas, né? Do Leandro Aguiar a respeito da remuneração das empresas. Realmente, atualmente, no momento atual, ela é feita por passageiro. E isso acaba provocando uma questão de que quanto mais lotado, melhor. Eu acho que talvez a questão do pagamento por quilometragem seja interessante, mas a gente não pode nunca tirar do cenário que uma empresa privada ela está buscando lucro e que ainda assim nesse sistema de quilometragem há como fazer mecanismos que ainda não resultem em qualidade. A gente tem disso na fala do Wanderson, quando ele diz: o itinerário é definido por quem? Quem define as distâncias? Quem define
aonde o ônibus passa, aonde o ônibus não passa. Eu acho que isso tudo passa por uma questão de uma fiscalização muito eficiente dos parâmetros colocados numa licitação. Acredito realmente que o modelo ideal seria não termos empresas privadas cuidando desse direito social, porque ele não é para dar lucro. A característica de um direito social bem executado, com políticas públicas viáveis e que realmente cumpram o seu papel, não comporta a empresa privada dentro da filosofia que uma empresa privada tem, que é ter lucro. Essa é a minha opinião e eu acredito que a gente tem que caminhar por isso. E, na realidade, eu acho que o caminho natural seria o transporte gratuito. Naturalmente, deveríamos chegar a uma tarifa zero, porque é a forma com que esse direito vai se aproximar dos outros direitos sociais. A questão que a Cá Leite colocou também é importante. Engraçado que os estudantes não reclamaram do custo do bilhete estudantil. A gente está assimilando muito fácil essas explorações, é melhor a gente ter cuidado. Tem aqui também uma colocação do Márcio que vai ao encontro do que eu estou dizendo, de que a característica ideal era de que não houvesse empresas privadas no transporte, que deveríamos estatizar o transporte. Meu sonho é um sonho difícil de se conseguir, mas se eu estivesse respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, o transporte ideal passaria por um transporte estatal, sem a presença do ente privado nessa situação. Eu não poderia ter a presença do ente privado na discussão e nas decisões desse direito. O meu transporte de sonhos é um transporte estatal, sem a presença privada. Então, eu falei disso, falei da questão de gradualmente alcançarmos uma tarifa zero. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. É a proposta do PT, né? Todos os pré-candidatos estão baseando as suas plataformas de pré-candidatura no modo petista de governar, e lá está indicado para que gradualmente caminhemos em todas as cidades para a tarifa zero. E se a gente conseguir isso em São Paulo, vai ficar fácil para todo mundo fazer, porque em São Paulo tudo é muito grande, inclusive os problemas. Para terminar, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a contribuição, né? A gente teve aqui várias vivências, experiências diversas, mas todas no sentido de contribuir muito, porque não há problema sem solução, e eu acredito que a melhor solução venha das nossas reuniões, das nossas propostas coletivas e ouvindo quem realmente está sofrendo com aquela situação. Então, eu gostaria de agradecer ao Wanderson, ao Vinícius e à Júlia por estarem aqui dispostos a, numa noite, contar para todo mundo como é usar o transporte coletivo e o que pode ser melhorado nele, e com certeza será. Eu digo que será porque eu acredito muito que é um campo onde tem muito trabalho a ser feito e com resultados muito bons. Eu gostaria de terminar falando que o transporte coletivo ele é um ente fundamental na mobilidade urbana. E a mobilidade urbana e o transporte coletivo, eles são direitos sociais.
E mais que isso, por tudo que nós falamos nessa live, desde as estatísticas até as histórias de cada um, nós ouvimos que a mobilidade urbana ela tem a função de reparar injustiças sociais na nossa cidade. Para isso, não é possível que o poder público delegue a responsabilidade de um direito tão importante às empresas privadas. É obrigação dos governantes tomarem para si a responsabilidade pela qualidade dos transportes e, por consequência, pela qualidade de vida da nossa população. Caetano Veloso já disse lá em Sampa: a força da grana que ergue e destrói coisas belas. No caso da mobilidade urbana, a grana mais destrói do que constrói. E é por isso que é necessário enfrentar a força da grana. É por isso que é necessário enfrentar quem faz de um direito social mercadoria. E qual é a arma que a gente tem para enfrentar essa situação, para enfrentar a força da grana? É a mobilização social. Só a luta traz a mudança e eu quero contar com cada um de vocês para se juntarem a mim e fazerem essa luta por um transporte melhor e por uma mobilidade urbana reparadora e não excludente. Gente, eu me empolguei porque essa live foi muito boa e eu agradeço a todos que estão acompanhando pelo Facebook. Não deixem de seguir as minhas páginas da Lucélia Moura na Luta, tanto no Facebook quanto no Instagram. E até o nosso próximo encontro também com um assunto assim tão instigante e tão importante na vida de todos nós. Muito obrigada e até a próxima, até o próximo bate-papo com Lucélia Moura. Espera.